Quantos desejam que a vida de Deus, a vida abundante de Deus, esteja na sua casa, na sua família, no seu lar? Quantos dizem, eu e a minha casa servimos ao Senhor? Amém? Quantos podem dizer, eu creio em Jesus e sou salvo eu e a minha casa? Amém? Essa é a promessa de Deus para as nossas vidas, para as nossas famílias. E quando nós entendemos isso, quando nós entendemos que a família é muito mais do que uma instituição, é muito mais do que algo, aliás, nem é nada inventado pelo homem, mas a família nasceu no coração de Deus, amém? A família foi uma das primeiras coisas que Deus criou. Então nós sabemos que família é algo que Deus quer. É algo que Deus quer que a sua vida, a vida de Cristo, possa estar implementada, implantada em cada lar, amém? Se esse é o seu desejo, eu creio que sim, dê uma salva de palmas a Jesus por isso. E diga assim, Jesus, entra na minha casa, entra no meu lar, entra na minha família. Nós às vezes podemos pensar que, mas eu já conheço Jesus há muito tempo, mas eu sempre pedi isso. Mas é muito diferente quando Jesus está verdadeiramente a reinar nas nossas vidas e, por conseguinte, também está a reinar no nosso lar, na nossa família, amém? A mensagem que eu trago chama-se, se puderem colocar, por favor, chama-se Como Organizar a Minha Casa. E eu sei que assim de repente vocês podem pensar, a pastora Ana hoje traz-nos uma palavra de decoração de interiores. Ou organizar a minha casa. Bem que eu preciso organizar lá alguns armários, algumas gavetas. Quem tem essas coisas lá por organizar? Oh meu Deus, todos nós. Mas não vou falar sobre organização física da casa. Mas vou falar sobre algo que nós vamos ver na palavra de Deus, de um momento também em que Deus disse a um homem, põe em ordem a tua casa, organiza a tua casa. Então diga a alguém que está ao seu lado, tu e eu precisamos de pôr ordem e pôr em ordem, assim é que é, a nossa casa. E eu queria convidar então os irmãos a abrir a nossa Bíblia em 2 de Reis, capítulo 20. 2 de Reis, capítulo 20 e versículo 1. Nós vamos ler do 1 ao 11 para dar base àquilo tudo que nós vamos falar hoje. Como os irmãos sabem, eu gosto dos reis, das crónicas, portanto, preparem-se para uma lição de história. Não, estou a brincar. Não é. 2 de Reis, capítulo 20, versículo 1. Então diz assim, naquele tempo Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse, assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa. Vamos seguir também por aquela tradução, diz, ordena a tua casa. Então diga assim comigo, põe ordem, ordena a tua casa. Pois você vai morrer, não se recuperará. Versículo 2, Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, como tenho-te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele. Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo. Assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Assíria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Então disse Isaías, preparem um emplastro de figos. Eles o fizeram e o aplicaram na úlcera e ele se recuperou. Ezequias havia perguntado a Isaías, qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que de hoje a 3 dias subirei ao templo do Senhor? Isaías respondeu, o sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu é este. Você prefere que a sombra avance ou recue 10 degraus na escadaria? Disse Ezequias, como é fácil a sombra avançar 10 degraus, prefiro que ela recue 10 degraus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e este fez a sombra recuar os 10 graus que havia descido na escadaria de Acás. Uau! Quantos querem dizer a Deus, bem Deus, que sinal é que tu me vais dar que isto se vai cumprir?
E ainda o profeta diz: olha, escolhe tu, queres que a sombra avance para a frente ou queres que a sombra ande para trás? E ele diz: para a frente é fácil, quero para trás. E diz a Bíblia que a sombra andou 10 degraus para trás. Uau! Irmãos, é um milagre, não é? Depois dizem que falta tempo ao tempo. Claro que falta, até andou aqui isto tudo de um lado para o outro. Estou a brincar. Então, antes de nós iniciarmos assim bem a nossa mensagem, vamos ver aqui o que é que está a acontecer com Ezequias. Ezequias era um rei que, segundo nós podemos ler na Bíblia, era um rei que tinha sido bom diante de Deus. Ele amava, obedecia a Deus, ele abriu o templo que estava fechado, ele teve várias vitórias dadas por Deus. Não sei se os irmãos se lembram daquela vitória que ele teve contra Senaqueribe, que falámos aqui uma vez. E nós, se formos ao capítulo 19, se nós formos ao capítulo 18, versículo 5, diz assim: Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E o Senhor estava com ele. Era bem sucedido em tudo o que fazia. Não sei se alguma vez você já questionou na sua vida: fiz tudo tão bem e agora aconteceu-me algo mau? Já aconteceu isso com alguém? Sabe, Ezequias, diz a Bíblia que ele temia a Deus, amava a Deus, obedecia a Deus. A Bíblia é tão profunda, dizendo que nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá. Não se encontrou outro rei mais temente a Deus do que Ezequias. Nem antes, nem depois. Diz que ele apegou-se ao Senhor, não deixou de segui-lo, obedecia aos mandamentos. O Senhor estava com ele e fazia-o prosperar em tudo. Glória a Deus, amém? Quantos querem ser assim como o rei Ezequias? A certa altura da sua vida, ele recebe a visita do profeta Isaías, que lhe anuncia que ele vai morrer. E Ezequias, diz a Bíblia, que Deus disse, através de Isaías: põe ordem na tua casa. Você pode dizer comigo: põe ordem na tua casa. Eu sei que já disse isto, mas fixe esta frase na sua vida: eu tenho que pôr ordem na minha casa. Eu queria pedir que vocês pusessem aquela imagem daquela casa, se é possível. Ok. Isto é uma casa virada do avesso. É ou não é? Uma casa de pernas para o ar, uma casa de cabeça para baixo. Sabem que é giro, mas isto existe mesmo. Em muitos países do mundo fazem estas casas. Eu quero perguntar-lhe: você gostava de viver nesta casa? Porquê é que você não gostava de viver nesta casa? Porque ela está ao contrário. Porque ela não iria suprir as suas necessidades. Porque literalmente, ela estaria completamente ao contrário daquilo que você esperava ou daquilo que você precisava, certo? Fisicamente falando, ela é um lugar impossível de nós vivermos. Podia ser engraçado durante um tempo, não? Era giro até durante um tempo, nós andávamos lá a ver como é que podíamos fazer, como é que podíamos dormir, Podia ser engraçado durante um tempo, mas ela acabaria por, mais tarde ou mais cedo, trazer desordem ao nosso lar, verdade? Ninguém viveria daquela maneira. Mas a verdade é que muitas vezes nós estamos a viver numa casa de pernas para o ar. Estamos a viver numa casa de cabeça para baixo. Talvez não fisicamente, mas muitas coisas lá dentro, que se passam lá dentro, se calhar não estão bem firmadas. Verdade? Nós vivemos em tempos em que a família perdeu a sua referência de ser um lar. Tudo ficou ao contrário. As pessoas não gostam de ficar em casa, o casamento tem sido deturpado, a maternidade foi desvalorizada, poucos sabem o que é uma família tradicional com pai, mãe e filhos. Hoje os jovens casam cada vez mais tarde, priorizam o trabalho e o conforto financeiro antes de constituir família, decidem não ter filhos, preocupam-se mais com o seu bem-estar do que se doarem a outras pessoas dentro do seu lar. Quantos podem dizer que isso é verdade no mundo que nós vivemos? E sabe, uma das coisas que nós podemos pensar é que família, a palavra família, significa também doação. A família é nós doarmos uns aos outros. A família é nós doarmos
de nós mesmos, do nosso tempo, dos nossos talentos, de quem nós somos, da nossa vida, de tudo o que há em nós, doamos uns aos outros. Verdade? Você não vai pagar à sua mãe para ela ser sua mãe. Não vai pagar aos seus filhos para serem seus filhos. Pois não? Não vai pagar aos seus netos. Vai, és meu neto, vou-te pagar para seres meu neto. Ninguém paga. Nós nos doamos uns aos outros. Então família é doação. E qual seria, podemos pensar, o modelo de família de acordo com a vontade de Deus? É muito simples, não há que enganar. O Senhor criou homem e mulher, Adão e Eva, e lhes ordenou. Vamos ver o que é que diz Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Gênesis 1, 28 diz assim. 1, 28, não 12, 8. Gênesis 1, 28. Bem, mas diz, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Basicamente, Deus fez Adão e Eva, e qual foi a ordem que lhes deu? Crescei e multiplicai-vos. Frutificai, multipliquem-se, encham a terra, sujeitem a terra. E o rei Ezequias, quando nós vemos aqui no capítulo 20, ele recebeu esta ordem do Senhor por meio do profeta Isaías, para colocar em ordem a sua casa. O profeta Isaías vem visitá-lo e diz, assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa. Talvez este colocar em ordem poderia significar muitas coisas. Nós não conhecemos toda a vida do rei Ezequias. Aliás, o que nós lemos até são coisas boas. Mas a verdade é que Deus chegou e disse, põe ordem na tua casa, porque hoje, ou porque tu vais morrer, hoje não, mas porque tu irás morrer, põe ordem na tua casa. Se hoje Deus chegasse à sua vida e dissesse, põe ordem na tua casa, provavelmente você saberia o que é que tem que pôr em ordem. Sim ou não? Sim ou não? Você saberia, será que nós podemos perguntar-nos, será que queremos que Deus nos faça essa pergunta? No início eu perguntei, quantos queriam ver uma resposta de Deus, o sol andar para trás, para a frente? Todos querem. Todos querem ver esse sinal. Mas quantos querem que Deus lhe diga, põe em ordem a tua casa? Talvez este colocar em ordem poderia significar pagar as contas, pagar a quem deve. Talvez no caso de Ezequias fosse nomear um sucessor para o trono, dividir a herança, pedir perdão a alguém ou muitas outras coisas. Na hora em que o rei Ezequias ouviu esta notícia do profeta, a sua atitude foi orar humildemente ao Senhor e apresentar a sua vida diante dele. Sabe, uma das coisas que me choca aqui em Isaías é que quando ele recebe a notícia, põe em ordem a tua casa porque tu vais morrer. Não vemos Ezequias levantar-se exaltado, indignado e dizer, o quê, Deus? Eu fiz tanto por ti, eu fiz tantas coisas boas, eu abri o templo, as pessoas não te serviam e o povo agora serve-te por causa de mim, eu sempre te obedeci, eu sempre te busquei e agora eu vou morrer? Não vemos isso em Ezequias, pois não? Não vemos Ezequias reagir assim. Não vou perguntar quantos de nós reagiríamos assim. Porque provavelmente muitos de nós reagiríamos dizendo, o quê? Eu vou morrer? Mas eu não tenho sido fiel? Eu não te tenho amado? Então o que é que te deu agora, Deus? Não, ninguém faria isso, pois não? Ok, ainda bem que não. Ou sim, ou se calhar todos nós, não é? Mas Ezequias tem uma atitude, e é nessa atitude que nós vamos pegar hoje. Diz que Ezequias virou o rosto para a parede, orou ao Senhor e disse, lembra-te, Senhor, como tenho-te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Ezequias, no versículo 3 que nós estamos a ler, faz uma pequena oração. Ele diz, lembra-te, Senhor. Você pode dizer, lembra-te, Senhor. O primeiro pedido de Ezequias é que Deus se lembre da forma como Ezequias tem vivido. A questão aqui que eu coloco nesta noite é, será que nós também quereríamos dizer a Deus, lembra-te? Vou dizer melhor, será que nós temos uma vida tão dedicada, tão consagrada, tão obediente a Deus, que nós teríamos a ousadia para dizer, olha Deus, lembra-te como eu tenho sido?
Quantos de nós verdadeiramente queremos que Deus se lembre do que se passa lá em casa? Quantos de nós, será que queremos mesmo que Deus se lembre das coisas que nós fazemos ou dizemos? Ou nós diríamos assim: Deus, perdoa-me e esquece lá tudo o que tu ouviste. Esquece lá tudo o que tu viste. Faz-me um favor e esquece-te tudo. Vá, quem me ajuda hoje, nesta noite? Quantos são aqueles que fariam a pergunta, que diriam: Pai, lembra-te? Vá, quantas mãos? Uau, vocês são audazes. E quantos diriam assim: Pai, é melhor a gente fazer aqui um acordo de esquecimento? É melhor, Deus, tu esqueceres de algumas coisitas que, pronto, que eu não devia ter feito e tal. Já estou a ver aqui alguns sorrisos. Acho que a nossa oração não seria bem igual à de Ezequias. Veja lá a cara do seu irmão. Ele tem cara de Ezequias ou cara de quem não ia dizer lembra-te? Glória a Deus. Mas a questão então é esta que nós temos que pensar hoje. Será que nós íamos dizer como Ezequias, lembra-te? A forma como nós temos construído a nossa vida, o nosso lar, tem sido agradável a Deus ao ponto de eu poder dizer a Deus, lembra-te? Então vamos refletir sobre como colocar a nossa casa em ordem. Amém? Eu vou dar 3 pontos principais que nós devemos ordenar na nossa casa. Amém? Quantos querem saber? Então, a primeira coisa que nós devemos ordenar, a primeira ordem que devemos fazer é em relação à nossa vida espiritual. Diga comigo, vida espiritual. A primeira coisa que Ezequias diz é: lembra-te, Senhor, como tenho-te servido com fidelidade. Outras traduções diz: andei diante de ti com fidelidade. Diga comigo, fidelidade. Ezequias pediu a Deus para ele se lembrar de que ele andou diante de Deus com fidelidade. Ou seja, Ezequias podia dizer que ele era fiel a Deus. Você pode dizer alto, fiel? Dedicou a sua vida à obediência a Deus e à oração. Aliás, quando ele recebeu a notícia por parte do profeta, ele não o amaldiçoou, não ficou irado. Ele virou-se na cama, orou e quebrantou-se diante do único que realmente podia fazer alguma coisa a seu favor. Então deixe-me dizer-lhe isto: a vida espiritual norteia a nossa vida. E a nossa família tem que estar, ou tem que fazer parte da nossa vida espiritual. Ela não tem que estar à parte, ela tem que fazer parte, ela tem que estar incluída. Precisamos de vir à igreja em família. Eu sei que diante de mim eu tenho casais, eu tenho namorados, eu tenho jovens que ainda não têm esposo ou esposa, eu tenho pessoas mais velhas que se calhar já não têm os filhos em casa, tenho muitas pessoas diante de mim, glória a Deus por isso. Mas a sua vida espiritual, ela tem que ser vivida também de forma familiar. E a sua vida espiritual é muito importante porque é ela que norteia todas as decisões da sua vida. Nós precisamos de colocar em ordem a nossa vida espiritual. Sabe, se nós estamos com a nossa família em casa, nós precisamos de vir à igreja em família. Posso ouvir um amém? Nós precisamos de fazer parte das atividades da igreja em família. Nós devemos orar em família. A casa é um lugar de descansar, certo? A casa é um lugar para comer. A casa é um lugar para fazer coisas pessoais. Mas também deve ser um lugar de oração. Também deve ser um lugar onde você coloque Jesus entronizado na sua casa. Lembre-se de uma coisa: nada adianta trazer os filhos à igreja, porque eu comecei por dizer temos que vir à igreja, mas eu vou dizer, não adianta trazer os filhos à igreja, não adianta vir à igreja, não adianta servir na igreja, mas depois a sua vida pessoal, família, casa, não corresponde ao que você vive na igreja. Posso ouvir um amém? Às vezes os pais pensam que trazem a criança à igreja e a igreja é responsável. A igreja é que vai fazer alguma coisa por aquela vida. Mas eu quero dizer-lhe, na igreja os seus filhos passam cerca de 2 horas a um domingo. Mas passam 24 sobre 24 horas dependentes de si. Vão à escola, vão aqui, vão acolá.
mas eles são dependentes de si. E você e eu, como pais, nós somos responsáveis por aquilo que nós transmitimos aos nossos filhos. Posso ouvir um amém? Eles vão fazer mais aquilo que veem você fazer do que aquilo que vocês dizem que ele tem que fazer. Os nossos filhos vão fazer mais aquilo que nos veem a nós como pais fazer do que aquilo que nós lhes dizemos que eles têm que fazer. Porque eles absorvem muito mais aquilo que veem do que aquilo que ouvem. Amém? Então nós somos responsáveis, sim ou não? As crianças precisam de ver em si o que é que elas devem fazer. Aquilo que lhes passamos, aquilo que nós depositamos nelas, vai trazer orientação à sua vida. Quero dizer-lhe mais, talvez você hoje está aqui como filho e diz, bem, mas não foi assim com os meus pais, eles não fizeram isso comigo, mas eu quero dizer-lhe uma coisa muito importante, Deus é aquele Deus que refaz histórias. E aquilo que aconteceu consigo não tem que acontecer com os seus filhos. Você é responsável de terminar essa maldição na sua vida e começar algo novo com uma nova geração. Se você diz, bem, mas eu fui abandonado, eu fui traído, eu fui magoado, eu quero dizer, você hoje está aqui nesta noite. Jesus trouxe-o até este lugar para lhe dizer que há algo novo que você pode fazer. Há algo novo que Deus pode fazer através da sua vida. Muitas vezes nós estamos presos ao passado, presos, mas o meu pai fez, a minha mãe aconteceu, mas fui rejeitado, mas foi assim e toda a minha vida se baseia nisso. Sabe, muitas pessoas não são valorizadas na vida, nunca foram valorizadas pelos pais, não foram valorizados pelo patrão, não foram e nunca vão ser, sabe porquê? Porque a falta de valor está dentro delas. Por tanta rejeição, por tanta falta de valorização, a pessoa tenta encontrar refúgio em qualquer lado, mas nunca vai encontrar, porque o problema está dentro dela. Posso ouvir um amém? E nós estamos em família e estamos a falar de famílias. E então diga assim comigo, eu sou responsável pela minha família. Quer você já tenha conquistado, quer você ainda não tenha, porque é jovem, ainda não casou, mas se você tem uma família, ou se você pretende constituir uma família, hoje, nesta noite, levanta a sua mão e diga, eu sou responsável pela minha família. Se você é avó, avô, você é responsável por orar pelos seus netos, por declarar palavras de vida sobre eles. Mas ninguém fez isso por mim. Comece você a fazer hoje. Comece você a declarar aquilo que nunca ninguém declarou sobre si. Nunca ninguém lhe deu amor, dê você hoje. Se você está aqui hoje ainda é porque Deus lhe está a dar uma oportunidade de você fazer algo novo. Posso ouvir um amém bem forte? Glória a Deus. Deus quer restaurar famílias, Deus quer restaurar sonhos, Deus quer levantar aquelas pessoas que podem até não ter tido a família ideal, mas você pode construir essa família com base em Deus. Amém? Com a sua vida edificada na rocha que é Jesus. Aquilo que nós passamos às nossas crianças, lembre-se que é aquilo que vai trazer orientação à sua vida. Sabe, lá em casa, tenha momentos de ver televisão, é divertido. Tenha momentos para comer, tenha momentos de lazer, mas também tenha um momento de oração. Não seja demasiado, vou dizer assim, demasiado religioso e temos que estar aqui meia hora concentrados. Às vezes você tem que olhar para as suas crianças. Não pode ter expectativas elevadas com uma criança de 2 anos que corre mais do que fala. Mas você pode ajustar as suas expectativas e ajustar a sua linguagem para passar um tempo com os seus filhos. Amém? Traga isso para a sua casa, decida passar um momento sozinho com Deus, sim, mas se você vive com mais pessoas, juntem-se, compartam, adorem, orem juntos. Diga assim comigo, eu preciso de pôr em ordem a minha vida espiritual. Amém? Vou dar-lhe um conselho, permite-me, quem tem filhos, posso dar um conselho? Se você ainda tem os filhos pequenos em sua casa, minha opinião, mas também um conselho, nunca castigue os seus filhos dizendo não vais à igreja.
Nunca castiga os seus filhos dizendo: se continuas assim não vais à igreja. Se fazes isso mal já não vais à igreja. Hoje ficas em casa e eu vou à igreja, mas tu não, porque estás de castigo. Não castiga os seus filhos dizendo: não vais à igreja. Faça pelo contrário, estás assim, chateado, mas vais à igreja. Mas eu, já para a minha frente, você não sabe o futuro glorioso que Deus tem para a sua família e para os seus filhos. E um dia eles vão agradecer esse dedo apontado à porta, dizendo: vamos para a igreja. Amém? Segunda coisa que temos que pôr em ordem são os nossos relacionamentos. Diga a alguém que está ao seu lado: relacionamentos. Temos que pôr em ordem os nossos relacionamentos. Ezequias disse: tenho servido com fidelidade e com devoção sincera. Outras traduções, em vez de devoção sincera, dizem com inteireza de coração. Ezequias pediu ao Senhor para se lembrar que ele tinha um coração inteiro. Ou seja, isso significa que o seu coração não era dividido. Ele era íntegro para com Deus e para com as pessoas. Diga comigo: inteireza de coração. Diga ainda assim: integridade. Um coração inteiro e não dividido. A Bíblia diz, Jeremias capítulo 29 e versículo 13. E vou dar também já o outro versículo para que possamos ler juntos. Marcos capítulo 12 e versículo 30. Só para vermos como Deus nos diz para nós o buscarmos. Jeremias 29, 13. E diz assim: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem. Vamos ler ali por ali juntos. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de... Como é que tem que estar o nosso coração? Todo. Diga comigo: todo. Vocês vão me buscar. Quantos querem buscar a Deus? E quantos querem encontrá-lo? Então ele diz: vocês buscam-me e me encontram. Quando é que isso vai acontecer? Quando é que vamos encontrar Deus? Quando a nossa busca por Ele não for dividida, for uma busca de todo o nosso coração. Amém? Veja também Marcos capítulo 12, versículo 30. Marcos 12, 30. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Sabe, vire-se para alguém que está ao seu lado e diga: Deus não quer metade de ti. Deus não quer metade de ti. Deus quer-te por inteiro. Deus quer-te todo. Assim tal como tu és, assim Deus quer que tu te entregues a Ele. Como é que nós temos que buscar a Deus? Diga comigo: de todo o nosso coração. Nós precisamos de amar a Deus e de buscá-lo. Precisamos de amar a Deus e ao próximo de todo o nosso coração. A nossa família, irmãos, tem que ser amada com todo o nosso coração. Ter um coração inteiro significa que não é fingido. Não é um coração dividido. Vamos ver o que é que diz em Tiago, capítulo 4 e versículo 8. Os irmãos estão a apontar, escrevam Tiago 4, 8, diz assim: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Temos aqui mais uma promessa: buscar-me-eis e me encontrareis. Agora diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. O que é o duplo ânimo? É a duplicidade. O que é o duplo ânimo? É um coração dividido. É um coração que não está por inteiro. E nós até podemos hoje pensar: bem, mas claro que nós amamos por inteiro. Os nossos relacionamentos mostram se nós amamos ao nosso próximo. Em casa é onde nós ficamos à vontade e é onde nós mostramos quem realmente somos. Sim ou não? Vamos lá ser sinceros. Sim ou não? É em casa que nós mostramos quem realmente somos. E a pergunta que eu lhe faço hoje é: quem é você dentro das quatro paredes? Quem é você dentro das quatro paredes? Será que você tem amado o seu próximo mais próximo? O seu coração está inteiro para a sua família ou está dividido? Você está com a sua família
Nós podemos pensar, bem não, eu estou por inteiro, nem vou perguntar quantos dizem isso, mas nós podemos dizer, não, eu estou por inteiro com a minha família, eu amo a minha família. E às vezes nós nem nos apercebemos que certas coisas sucedem nos nossos lares, nas nossas casas, porque a divisão, a separação não acontece no final, ela vai acontecendo. Sim ou não? Ela vai acontecendo. Porquê? Porque quando o nosso coração está dividido, quando o nosso coração já não está íntegro, quando o nosso coração já não é inteiro para com a nossa família. Irmãos, estou a falar bem? Glória a Deus, obrigada. Vocês têm que me ajudar. Agora eu vou-lhe fazer uma pergunta, permite-me? Você está com a sua família, mas ao mesmo tempo está a pensar no trabalho? Você está com a família, mas ao mesmo tempo está a pensar na quantidade enorme de coisas que tem para fazer? Você está com a família, mas está a pensar que tem que fazer o jantar, a comida e tal. Você está com a sua família, mas você está a pensar naquilo que tem que ir fazer lá no trabalho, porque, não sei se... eu digo, não, mas eu estou aqui, mas... Você às vezes está lá em casa e sente a sua mente trilhamente dividida. Trilhamente. Foi uma palavra que eu inventei agora. Isso já aconteceu com alguém? Pensava que iam dizer, não. Já aconteceu com alguém? Então nós estamos divididos. O nosso coração não está por inteiro. Você já teve assim, junto com a sua família. Isso aqui é o pecado de todos nós, não digam que não. Com a sua família e com esta caixinha na mão. Seu marido, a sua esposa está a falar consigo e você está a viajar. Você está no Dubai e ela está ali. Você já está a ver a fotografia de não sei de quem que está a passar férias não sei aonde e a sua esposa está ali a reclamar do vizinho, do aluno, do cliente. Mas você já está... E depois ela diz assim, estás a ouvir? Olha, sabes uma coisa, estou a ler aqui. Não estavas a ouvir. Eu e o Pedro temos um truque. Vocês querem saber qual é? Quando um de nós está distraído, o outro começa a fazer um grande filme do outro lado. Se eu vejo que ele está distraído, eu vou começar assim, pronto, e depois ele foi de barco, num grande avião, depois passou para um avião, depois o barco começou a afundar, e aquilo já vai um bocado ele, o barco a afundar, eu estou a apanhar essa. Porque a história já ia longa, eu estava a inventar uma história, a ver se eu capturava a atenção dele, e a história depois já vai tão estranha que ele a meio já percebe que aquilo é inventado. Então aí captura a atenção dele e vamos retomar a conversa. Mas é recíproco, ok? Não me estou a queixar dele. É recíproco, porque ele também faz aviões voar e barcos afundar. Porque às vezes, irmãos, nós estamos em casa com o nosso coração dividido. E aqui é só uma coisa assim mais normal de relacionamento e de comunicação. Mas sabe, muitos problemas no casamento, na vida, em casa, entre a família, começa por ser um coração dividido. Eu estou a ser simpática e a falar de você estar em casa e a pensar no trabalho, mas podia estar a pensar noutra coisa qualquer, ou em outro alguém. Vamos passar à frente. Sabe, para saber isto, aqui não existe isso, amém? Amém? Mas acontece nos lares, acontece nas famílias, certo? E todos nós podemos estar sujeitos a isso, todos nós podemos chegar a Deus dessa forma. Posso ouvir um amém? Para sabermos isso, nós precisamos de analisar como é que nós nos relacionamos, como é que nós comunicamos uns com os outros. Se há dúvida, se há desconfiança, como é que são as discussões, como é que são os momentos de maior ira. Se você tem falado palavras duras a quem você devia amar, lembre-se que a boca fala do que o coração está cheio. Para colocarmos os relacionamentos e o coração em ordem, nós precisamos de perdoar. Vou dizer outra vez. Para colocarmos os relacionamentos em ordem lá em casa, nós precisamos de perdoar. Perdoar quem nos ofende e exercitar mais o amor lá em casa. Diga lá, exerce o amor uns para com os outros, através do perdão, através do abraço, através de um coração íntegro. Amém?
Posso ouvir amém? Eu vou lhe perguntar, você tem amado a sua família de todo o seu coração? Coloque todos os seus relacionamentos em ordem. Diga assim comigo, eu preciso de colocar em ordem a minha vida espiritual e os meus relacionamentos. E agora, a terceira coisa que eu preciso de colocar em ordem são as minhas atitudes. Diga comigo, atitudes. Lá no versículo 3 que estávamos a ler sobre Ezequias, outra coisa que Ezequias disse foi: fiz o que era reto aos teus olhos. Diga comigo, fiz o que é reto aos teus olhos. Quando ele diz fiz o que é reto, ele está a falar de atitudes. Porque as atitudes mostram quem realmente nós somos. Sim ou não? Ezequias era um homem que tinha ações que glorificavam a Deus. O templo estava fechado e a primeira coisa que ele fez quando se tornou rei foi mandar abrir a casa de Deus, o templo de Deus. Ezequias restabeleceu o culto ao Senhor, celebrou a Páscoa, que há muitos anos não era celebrada. Ordenou a coleta de dízimos e ofertas para a casa de Deus, para o sustento dos sacerdotes e dos levitas. Você pode ler isso em 2 Crônicas. Além disso, quando enfrentava os inimigos, antes de tudo, ele orava ao Senhor. Então, Ezequias, ele fez o que era reto aos seus olhos. Fez o que era reto aos olhos de Deus. E como Ezequias mesmo disse na sua oração, as suas atitudes eram retas aos olhos do Senhor. E ele não fazia apenas o que era certo aos seus próprios olhos, ele obedecia à vontade de Deus. Veja, outra coisa que nós precisamos de pôr em ordem na nossa casa, no nosso lar, são as atitudes. Como tratamos o outro? Como tratamos os filhos? Que palavras lhes dizemos? Como é que os chamamos? Oh, Raquítico, anda cá. Oh, não, brincamos, mas que palavras você usa para chamar os seus filhos? O que é que você diz do seu marido? Oh, aquele não sei das quantas. Oh, aquele não faz nada. Oh, aquele é... Ai, aquele homem deu cabo de mim. Ai, este homem dá cabo da minha paciência. O que é que você está a dizer? Que palavras são declaradas sobre a sua casa? Sabe, às vezes não percebemos que as palavras que nós dizemos, elas criam sobre nós uma atmosfera. Elas criam sobre nós algo que nos carrega, que nos pesa. Se as nossas palavras são pesadas, se as nossas palavras são más, o ambiente que se gera à nossa volta também não é bom. Mas se você declara palavras de fé, de vida, de vitória, é isso que você vai ter no seu lar, porque é isso que você está a declarar sobre a sua casa. Se você diz constantemente ao seu filho, seu burro, és mesmo burro. Nunca ninguém ouviu essa frase, graças a Deus. Mas em muitas casas se diz ou se dizia isso. És um burro, és um palhaço, és... E nós nem notamos as feridas e as marcas que as pessoas carregam já adultas por causa de frases e palavras simples ou bastante fortes que lhes foram ditas na infância. Pergunta a uma pessoa magoada qual era a palavra que lhe chamavam. Até pode ter sido uma brincadeira, mas ela nunca mais esquece, porque fere lá dentro. Mas eu quero dar-lhe uma boa nova, posso? O Diogo na quarta-feira pregou sobre a melhor notícia. Eu posso dar-lhe uma boa notícia. Deus o criou para você ser muito mais do que aquilo que as palavras dos homens podem dizer sobre si. E ainda que essas marcas estejam no seu corpo, deixe que o Espírito Santo sare. Ainda que essas palavras, essas atitudes más possam ter ferido a sua alma, hoje permita que o Espírito Santo sare. Você não foi criado para continuar com essa luta, para continuar com essas palavras em seus ouvidos. Hoje peça ao Espírito Santo, sara-me, cura-me, liberta-me, dá-me algo novo, dá-me uma vida nova. Deus não o criou para você carregar para sempre esse fardo. Aliás,
Jesus foi à cruz, por si e por mim, para que você não tenha mais que viver com esses fardos. Você se conhece Deus e vive com esses fardos, vou dizer-lhe, só vive porque quer, irmão. Porque você hoje pode tomar uma decisão. Deus, entrega os meus fardos. Jesus, eu deixo aos pés da cruz aquilo que me magoa, aquilo que me fere, aquilo que marcou a minha vida. Sabe, há coisas, há atitudes, há frases, há palavras que podem marcar uma criança e que podem fazer com que o resto da vida dela seja orientado por causa dessas palavras. Você hoje está aí sentado e talvez você seja testemunha de como uma palavra, uma frase orientou até as suas escolhas. Escolhas de vida, escolhas profissionais, escolhas de casamento, tantas outras escolhas que hoje adultos, jovens fazem por causa de orientações que receberam desde a infância. Sabe, irmãos, eu estou a falar de família, mas é impossível falar de família sem falar sobre as maldições que muitas vezes carregamos sobre nós por causa daquilo que foi dito, declarado e feito, atitudes que foram feitas. Atitudes, aliás, que foram tomadas e coisas que foram feitas conosco. Mas se nesta noite você está aqui, você sabe, e você, se não sabe, eu vou dizer-lhe, Deus quer limpar, sarar essas feridas. Você não tem que viver mais com elas. Amém? Vire-se para alguém que está ao seu lado e diga, tu hoje estás aqui para seres livre, livre de todo o dano, de todo o mal, de tudo o que o inimigo te quis marcar. Hoje tu estás aqui para que Deus te liberte, para que sejas livre. Quantos querem ser livres? Muitas vezes, então, nós somos também assim. Nós fazemos o que queremos, fazemos o que achamos correto, mas nós precisamos de aprender a ter atitudes que sejam de acordo com a vontade de Deus. Amém? Muitas vezes, como nós vimos aqui, Ezequias diz, eu fiz o que era reto aos teus olhos. Muitas vezes nós tomamos atitudes que achamos que estão certas aos nossos olhos, mas que não são certas diante de Deus. Amém? E nós precisamos de perceber se as atitudes que nós temos, elas estão de acordo com a vontade de Deus. Então, às vezes, a família está fora de ordem. Eu falei aqui de 3 coisas que precisamos de colocar em ordem. E você pode ter ouvido as 3 e se calhar mais uma ou mais outra fez mais sentido para si. Mas às vezes é assim mesmo, a nossa família está fora de ordem. Também uma coisa importante, às vezes também acontece nas famílias, é que ninguém sabe quem é quem. É preciso definir os papéis na família. Muitas famílias são divididas porque cada um quer fazer a sua própria vontade. Os filhos, ora desobedecem ao pai, ora desobedecem à mãe. Ou então depois não obedecem a nenhum dos dois. Vou dizer um segredo que você já deve ter percebido, quem tem filhos em casa. Os filhos aprendem com qual dos dois vai ser mais fácil receber um sim. Aprendem ou não? Os filhos aprendem com qual vai ser mais fácil levar um sim. Qual vai-me já fazer a minha vontadinha e qual não vai deixar. Então, obviamente, ele vai dar um carinho maior àquele que vai dizer sim. É verdade ou não? Quem é filho aqui? Vá, mesmo os adultos também são filhos e já fizeram essas coisas lá em casa. Vá, então lá. Quem é filho aqui? Quem é que estudou muito bem os pais e sabia como é que podia tirar deles? E os jovens, os adolescentes que estão aqui hoje, que ainda vivem com os seus pais, digam lá a verdade, vocês sabem ou não sabem? Olha os inocentes. Os pais acabam por se desautorizar um ao outro e isso traz desordem ao lar. Posso dizer de novo, os irmãos permitem-me que eu entre no vosso lar e vos diga que os filhos aprendem muito rápido
qual é que vai fazer a sua vontade. E os pais às vezes pecam porque eles acabam por se desautorizar um ao outro. Posso ouvir um não convém que seja assim? Isso. E isso traz desordem ao lar. É preciso haver união. Sabe, porque a Bíblia diz que um reino dividido, ele não subsiste. Um reino dividido, ele não subsiste. Portanto, uma casa que está dividida em si mesma não vai subsistir. Isso traz cansaço, irmãos. Isso traz desordem. Isso traz problemas. Isso traz tanta coisa má que fica ali, que é mais uma coisa para construir uma atmosfera má. Então nós precisamos de saber o nosso papel no lar. Quantos amam ser mulheres de casa, do lar? Onde estão essas mãos maravilhosas? Onde estão os sacerdotes da casa? Oi? Realmente as mulheres... Vamos lá outra vez. Onde estão as mulheres maravilhosas e poderosas e virtuosas? Agora, gentlemen, por favor, façam o vosso papel. Onde estão os sacerdotes dos lares? É lá! Muito bem! Foi bonito! Foi o Luís, não foi? Quem tem um Luís já ajuda a coisa. Ai não, vamos lá. Foi o irmão, peço desculpa. Então vamos lá, mulheres, façam melhor. Mulheres virtuosas do lar, aquelas mulheres que põem a casa toda em ordem, maravilhosa para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos, para o seu marido, ainda que vocês não tenham, vocês já dizem? Muito bem. E os sacerdotes, aqueles que tomam conta da sua família, que não deixam que nenhum mal chegue até lá, que defendem a sua casa, que dizem ao diabo: estás debaixo dos meus pés, no meu lar tu não tocas, na minha família tu não tocas, porque Deus está conosco. Muito bem, uma bonita competição aqui que se formou, acho muito linda. Então, quando estão a ser abençoados hoje, eu quero dizer-vos e dar-vos este conselho, amém? O pai e a mãe devem entrar em acordo para não dividir os filhos, trazendo confusão. E para isso é preciso ter atitudes que sejam de acordo com a vontade de Deus e não propriamente a nossa. Nós precisamos de aprender a pedir perdão. Sabem, nós precisamos de aprender a pedir perdão até aos nossos filhos. Quantos já se aperceberam que é importante nós pedirmos perdão aos nossos filhos? Eu sei que se calhar é algo que outras gerações passadas não ouviam tanto. Ou seja, era tudo a situação da educação rigorosa, o pai, a mãe, e é verdade, e tem que haver respeito e honra. A Bíblia diz: honrai pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que vás bem e vivas longos dias na terra. Quantos querem viver longos dias na terra? Eu estou preparada. Quantos querem viver longos dias na terra? Boa. Então é fácil. A resposta está na Bíblia: honra o teu pai e a tua mãe. Vou dizer-lhe mais: se você tem o seu pai e a sua mãe aqui nesta terra em vida, honre-os. Como é honrar? Honrar é não falar mal deles. Honrar é respeitá-los. Posso ajudar os irmãos? Ai meu Deus, eu não sei se posso ser estas coisas, mas eu vou dizer. Se os irmãos me permitem, olha, também não sabem o que é que eu vou dizer, né? Portanto, dizem amém. Quando você constitui uma família, quando você casa, homem e mulher, certo? Posso ouvir um amém grande? Homem e mulher, assim Deus criou. Quando um homem e uma mulher se casam, se unem, eles constituem uma família. A família não acontece só quando se tem filhos. A família começa quando um homem e uma mulher se juntam. E a Bíblia diz: deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa. Certo? E daí começa uma família. E quando você constitui uma família, você saiu da casa dos seus pais, supostamente, não é? Pronto, às vezes pode ser diferente, mas já à partida você que sai da casa dos seus pais e começa uma família. A honra ao seu pai e à sua mãe continuam. Como? Como eu estou a dizer, não falando mal, respeitando.
Mas não significa que o seu pai e a sua mãe entrem na sua casa. Calma, não lhe feche a porta. Entrem no seu relacionamento. Não quer dizer que o seu pai, a sua mãe, a sua sogra, seu sogro vão interferir na sua casa. Ai meu Deus, as sogras e os sogros hoje não estão a gostar nada da minha conversa. Mas pense comigo, quando você começa uma família, você tem que saber os papéis de cada um. E nós precisamos de entender que não há nada mais bonito do que a iniciação de uma família. Dali vai começar algo novo que Deus quer fazer. Dali vai começar uma nova história. Dali vai começar a escrever-se páginas novas. Amém? De um grande livro, de uma grande história. E nós precisamos de perceber os papéis de cada um. E percebemos que devemos honrar os nossos pais, mas não permitir que eles interfiram no nosso casamento. Amém? Posso ouvir um amém? Então nós precisamos de saber, e isto por causa do perdão aos nossos, aliás, de pedir perdão aos nossos filhos, porque nós às vezes não falamos disto, mas eu quero dizer, irmão, talvez isso pode chocar um pouco a forma como você pensa, mas vá à palavra de Deus. E a Bíblia não diz de maneira nenhuma que você não pede perdão a toda a gente, mas não aos seus filhos. Quantos sabem que às vezes como pais falhamos? Vamos falhar, só não falhamos se não formos seres humanos, irmãos. Ainda não chegámos aos robôs. Todos somos seres humanos. Você e eu também sou mãe, eu vou errar. E muitas vezes eu vou ter que chamar as minhas filhas e eu vou dizer, perdoa-me. Eu exagerei, eu não devia ter dito o que disse, eu não devia ter feito o que fiz, eu disse palavras que não devia ter dito. Se você nunca pediu perdão aos seus filhos, eu quero dizer, você pode começar hoje mesmo a fazê-lo. Porque é tão importante. É tão importante nós tomarmos a atitude correta dentro do nosso lar. A atitude correta, porque, digo de novo, aquilo que os nossos filhos nos veem fazer é aquilo que eles vão fazer. Amém? Se eles veem que um pai e uma mãe pedem perdão, eles vão pedir perdão. Quando você começa a criar a cultura do perdão na sua casa, você vai ver como é rico, como é bonito nós percebermos quando as crianças percebem o que é o perdão. E como elas podem e devem perdoar. Uns aos outros e também aos seus pais. Amém? Então, nós precisamos de aprender a pedir perdão até aos nossos filhos. Quando todos querem obedecer a Deus, pais, filhos, todos em casa querem obedecer a Deus, e Ele é a prioridade de toda a família, há união. Mas cada um buscar o seu próprio interesse, há divisão. Então, que atitudes é que você tem tido na sua casa? Você tem feito a sua própria vontade? Você tem alimentado a vontade dos seus filhos? Ou você procura fazer o que é reto aos olhos de Deus? Coloque as suas atitudes em ordem com a vontade de Deus. Amém? Quantos aprenderam ou receberam algo novo hoje na sua vida? Precisamos de colocar ordem na nossa casa. Sabe, Ezequias recebeu esta ordem de Deus e é uma ordem muito interessante para um homem que estava tão bem diante de Deus. Mas Deus disse-lhe, põe em ordem a tua casa porque tu morrerás. E a atitude dele, irmão, aquela atitude que ele diz, olha, lembra-te da minha casa, lembra-te das minhas atitudes, lembra-te como eu tenho a minha vida espiritual em ordem, lembra-te, faz com que naquele momento mesmo, Isaías volta atrás com a palavra do Senhor e diz-lhe, olha, tu não vais morrer, vou-te dar mais 15 anos de vida. Sabe, isso para mim falou muito ao meu coração, porque talvez muitos de nós estamos aqui e podemos pensar, já não há tempo. Como é que eu vou ordenar a minha vida? Já tanta coisa correu mal. Já não há muita coisa que eu possa fazer. Mas quando nós colocamos em ordem a nossa vida, se algo estava determinado para nós, Deus pode vir e dizer, ainda te dou mais tempo. Uau, Ezequias disse, a sua vida estava a terminar. Mas Deus disse-lhe, calma, eu ainda te vou dar mais 15 anos de vida. Diga a alguém que está ao seu lado, ainda há tempo de pôr mão no teu lar,
na tua família, na tua casa. Ainda há tempo. Diga ao outro, ainda há tempo. Sabe, quando nós colocamos a nossa casa em ordem, mesmo que enfrentemos problemas, como Ezequias, que ficou doente e recebeu aquela triste notícia de que iria morrer, Deus manda o seu profeta voltar e reverter toda a situação. O Senhor disse para Ezequias: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei. E ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Por isso Ezequias ainda viveu mais 15 anos, sendo livre dos seus inimigos, e Deus mandou até o sol andar para trás 10 minutos como um sinal. Então, quando nós colocamos a nossa casa em ordem para com Deus, o Senhor ouve-nos. Quando você hoje, sabe, o meu desejo, o desejo do meu coração, é que você não ouça esta mensagem e diga: foi mais uma mensagem. Foi bonito. Foi interessante. Não, é que você possa hoje decidir o que é que você vai colocar em ordem na sua vida. Talvez seja a sua vida espiritual que não está em ordem. E você hoje precisa dizer: Pai, eu quero colocar a minha vida espiritual em ordem. Eu quero colocar tudo aquilo que está errado, que não está a correr tão bem na minha casa, que está a provocar divisão. Eu ainda vou pôr ordem na minha casa. Eu preciso de pôr ordem, se calhar, na forma como eu me relaciono lá em casa. Com os meus filhos, com os meus netos, com o meu marido. Eu tenho que colocar ordem nos relacionamentos. E tenho que colocar ordem nas minhas atitudes. Diga comigo então: vida espiritual, relacionamentos e atitudes. Quantos reconhecem que há coisas a mudar na nossa vida? Então, quando nós colocamos a nossa casa em ordem para com Deus, o Senhor ouve-nos, vê as nossas lágrimas, traz cura, dá vida em abundância e faz o impossível pelas nossas vidas. Amém? Vamos ficar de pé então nesta noite. De uma forma simples, eu creio, falámos de tantas coisas importantes, mas de uma forma simples nós podemos entender que a nossa casa, e quando eu falo da nossa casa, irmãos, você tem que pensar no seu contexto, no que está a suceder consigo e lembrar-se que Deus tem sempre algo para fazer na sua vida. Deus tem algo novo para fazer consigo. No seu lar, no lar que você vai construir, com os seus netos. Nunca para, nunca termina, porque Deus é um Deus de gerações. Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus ama as famílias. Deus ama as gerações. Amém? Então aí no seu lugar você pode fechar os seus olhos. Nós falámos de 3 coisas para colocar em ordem. Nós falámos da nossa vida espiritual, da forma como nos relacionamos e das nossas atitudes. E se você está aqui, se você tem o desejo de agradar a Deus, que você possa até dizer: lembra-te, Senhor. Se você já não quer mais dizer: ai não, Deus, eu não quero dizer, não te lembres do que se passa na minha casa, mas você quer começar a dizer: lembra-te, Senhor. Você quer ter uma vida reta, justa, íntegra diante de Deus. Você quer ser íntegro para com a sua família. Você quer estar por inteiro com a sua família. Você quer ter relacionamentos corretos. Você quer reconhecer o papel de cada pessoa no seu lar. Você quer cada vez mais evitar conflitos. Você quer tomar as atitudes certas, porque você também reconhece hoje que toma ou tomou atitudes que não estavam certas. Não sei qual é a sua realidade, não sei como é o seu lar, mas sei que Deus lhe dá uma oportunidade hoje de restaurar todas as coisas. Amém?